Olá pessoal, estamos aqui no É Coisa Séria, seguindo na nossa série de entrevistas falando um pouquinho sobre medicina, saúde, cirurgia plástica e as diversas áreas correlatas. E hoje a gente tem o prazer de receber aqui a doutora Diana, fisioterapeuta, que é professora universitária na área de fisioterapia e ela é especializada no tratamento do pós-operatório e no preparo pré-operatório para os pacientes e os pacientes que serão submetidos a uma cirurgia plástica. Doutora Diana, uma honra ter você aqui com a gente, muito obrigado e espero que a gente tenha um bate-papo bem bacana. Oi, eu que agradeço. Tudo bem, pessoal? Eu que fico muito feliz com esse espaço, né, que é aberto, né, para eu poder falar um pouquinho, né, do meu trabalho, falar um pouquinho da fisioterapia e como a gente atende, né, nessa área que a cada vez cresce mais, né, que é a cirurgia plástica e o atendimento desse pré e pós-operatório dos pacientes. Diana, eu sou um entusiasta da fisioterapia em cirurgia plástica, porque eu acho que hoje tem uma grande confusão, porque tem as pessoas que fazem, são com devido respeito a todo mundo, mas fazem massagens, fazem tratamentos, drenagens linfáticas e tudo mais, que não é o tratamento fisioterápico pós-operatório. Então eu queria que você comentasse um pouquinho sobre essa atuação do fisioterapeuta no tratamento pós-operatório. Sim, realmente, né? Existe essa questão de. Como algumas profissões não são muito bem regulamentadas, né, em relação ao que pode e ao que não pode fazer, né, em relação à estética, né, então acaba que vários outros profissionais, né, também atuam na área e realmente nada contra, né, cada um dentro do seu, mas eu sempre vou puxar a sardinha pro meu lado da fisioterapia, né? Porque a gente pensa não só em devolver para aquele paciente e reestabelecer um sistema que foi lesado durante uma cirurgia que a gente já espera que isso aconteça, né? Então eu vou trazer para aquele paciente sempre pensando na qualidade de vida. Então, assim, eu não penso só em um edema que foi gerado por uma cirurgia ou por um trauma. Eu penso numa reabilitação daquele sistema que foi lesionado. Então, assim, em uma cirurgia, numa lipoaspiração, eu posso não ter só alguma alteração do sistema tegumentar, então ter algum edema. Então, eu posso ter outros tipos de alterações. Então, eu posso ter algum comprometimento motor, porque esse paciente pode adotar aí uma postura antálgica, né, uma postura de dor que vai dificultar um pouco os seus movimentos. Então, eu tenho que pensar não só nisso, né, não só no edema, mas de uma forma mais complexa. Então, numa reabilitação mesmo. Melhora da postura, muitos pacientes desenvolvem alguma coisa relacionada, às vezes, ao sistema respiratório, né, por ficar com uma postura de flexão de tronco, então acaba que, às vezes, o pulmão não expande da maneira que precisa expandir por conta do posicionamento, então tudo isso a fisioterapia consegue tratar, prevenir, e se tiver algum tipo de complicação, a gente consegue resolver também o problema. Então, assim, é uma gama, né, de ferramentas que a gente tem para poder trazer isso para o paciente, né? Uma melhora de uma forma global, não só o que está ali gerando pelo trauma da cirurgia, mas de uma forma maior. É isso que é importante. Muitas vezes a paciente pergunta, o paciente pergunta, doutor, precisa fazer drenagem linfática? Não. Você precisa fazer um acompanhamento fisioterápico. Porque, como a doutora Diana comentou, é importante a reabilitação completa daquele paciente. Muitas vezes a posição que ele precisa ficar para acomodação dos tecidos e muitas vezes até em proteção. Olha, por exemplo, vou dar um exemplo. Fez uma cirurgia da mama, tem que ficar com os bracinhos um pouco mais calmos, mais paradinhos. Muitas vezes dá uma contratura no pescoço porque a pessoa não consegue se relaxar e tudo mais. E se a gente está pensando exclusivamente no inchaço, no edema da drenagem linfática, muitas vezes a gente não aborda esse paciente globalmente, não é isso? Sim, é isso. Então, assim, quando eu penso dentro da minha rotina clínica, né? Então, assim, quando eu sei que o paciente vai passar por uma cirurgia, né? Então, eu sempre marco um pré-operatório. Porque se fala muito do pós-operatório, né? Então, o que o paciente tem que fazer, o que ele tem que comprar, como ele tem que andar, como ele tem que se vestir, né? Mas, assim, não se fala do pré. Então, se ele vai para a mesa de cirurgia sabendo
todos os processos que ele vai passar e como ele vai estar no pós dele, então é muito mais fácil, né? Eu consegui otimizar esse resultado. Então, assim, numa pré-operatória, eu consigo já passar para um paciente, por exemplo, que vai fazer a mama, né? Então, assim, eu já consigo falar para ele qual é o melhor posicionamento do ombro, qual é o melhor posicionamento para deitar, para levantar, qual é o melhor posicionamento para ele mesmo conseguir ajustar seu sutiã. Então, eu já consigo antecipar tudo que ele vai passar lá na frente, né? E aí, quando se iniciar o pós-operatório, eu já tô com meio caminho andado aí na recuperação dele, porque ele seguiu as orientações, então eu tenho muito menos preocupação com outras coisas que eu poderia me preocupar. Então, por exemplo, o paciente vem com uma dor na cervical, ou uma dor no ombro. Então, se ele passa por uma pré-operatória e ele segue, né, o que foi recomendado para ele, ele já vem sem essas dores. Então, eu posso focar realmente no que tem da cirurgia ali, naquele momento que eu tô avaliando. Então, eu pulo uma etapa, né? Então, faz muito sentido. Entender que não é uma drenagem, é uma reabilitação. Isso. A cirurgia plástica não deixa de ser uma cirurgia. Então, como a gente tem a reabilitação fisioterápica, por exemplo, é muito comum a gente entender isso na ortopedia. Então, fez uma cirurgia ortopédica, precisa da reabilitação fisioterápica. Fez uma cirurgia restritiva, entende-se que a fisioterapia vai realizar. E muitas vezes o trauma nem só por cirurgia, mas o acompanhamento fisioterápico, e na plástica não é diferente. Eu acho que é super importante essa demanda da fisioterapia. E, doutora Diana, hoje, com a evolução das técnicas pós-operatórias e pré-operatórias também, no acompanhamento fisioterápico do paciente, nós temos o taping, né? Então, que são aquelas faixinhas e tudo mais. Explica pra gente o que é o taping, como que ele funciona e como que ele pode contribuir para uma recuperação mais rápida do paciente. Sim. O taping, na verdade, né, eu me formei há 14 anos, né? Então, o taping já existia dentro da rotina clínica da fisioterapia, né? Então, quando eu era estudante, eu já utilizava, mas era isso, a gente usava muito na questão da ortopédica, né? Então, a gente usava muito para estabilizar alguma articulação, estabilizar alguma lesão, ou potencializar algum músculo, ou diminuir um edema de uma outra forma, né? Por exemplo, um trauma de joelho ou uma entorse de tornozelo. Então, a gente pensava nesse sentido. E aí tinha uma outra, né, uma outra aplicabilidade que era dentro da drenagem linfática para ajudar pacientes, principalmente que tinham tido CA de mama, né, que tinham tido um câncer de mama, e aí depois desenvolveram o linfedema, né, em membro superior, né. Então, era o que a gente mais usava, né, dentro da faculdade, logo que eu me formei, era o que a gente mais usava e o que a gente mais conhecia, né, de aplicabilidade. E aí os anos foram passando, né, ainda bem, né, foram novos estudos acontecendo. E aí começou na plástica, né, a ser usado, né? Então, assim, não dentro do centro cirúrgico, mas num pós-operatório, né, para controlar um edema, ou até mesmo a aplicação dele com a drenagem linfática, né, que o formato do que a gente coloca é diferente, né, ele é feito em teia, não é a bandagem toda completa, então é um pouquinho diferente. Então, a gente já usava isso também. Só que como foi passando o tempo, e aí foram vendo que quando eu uso ele em formato de drenagem linfática num trauma muito recente, eu posso não melhorar esse trauma, né? Como eu posso ainda fazer um descolamento de pele ainda maior que uma cirurgia já tá levando esse paciente a ter. E aí, em meados de 2019, 2018, se começou a aplicar mais isso dentro de centro cirúrgico, né? Então, começou a ser usado numa fase inflamatória aguda, que é o ideal, né? Quando eu pego uma fase inflamatória aguda, eu otimizo essa fase. Então, assim, eu consigo controlar essa fase inflamatória com o uso do taping naquele momento, né? Então, eu consigo fazer que o edema não seja tão grande. Vai ter um edema? Vai, né? Isso acontece, é um trauma. Só que eu consigo ter um edema mais controlado, então o inchaço desse paciente é menor. As equimoses, que são os roxos, né? Que são os traumas mesmo. Isso eu diminuo também, né? E eu diminuindo essa equimose, eu ajudo também até na minha visualização de que se eu tenho alguma intercorrência ali ou não, né? Mais fácil para eu ver se tem um seroma ou um próprio hematoma, né? Que é uma coleção de sangue.
Então, eu acelero esse processo, né? Eu previno ali que as bordas cirúrgicas se alarguem, porque daí eu faço um fechamento, fazendo com que essa borda fique mais preservada. Então, as aplicabilidades foram vindo, né? E cada vez se usando mais. E os benefícios são esses. A gente quer acelerar ou controlar essa fase inflamatória que vai existir, só que o processo fica mais rápido e mais controlado. Então, o paciente tem os benefícios de voltar para o retorno da cirurgia, né? Melhor, menos inchado, menos roxo. Então, o paciente fica mais confortável no pós-operatório. Fora que ele faz uma contenção e aí o paciente fica muito mais confortável com o taping do que sem, né? A sensação não é de que tá tudo solto, né? E que tá tudo preso e tudo contido. Então, a sensação do paciente é sempre muito melhor. Para quem não sabe, eu e a Diana, a gente trabalha junto no tratamento dos pacientes. Ó, se ela está aqui é porque eu confio nela, né? A gente confia que as nossas pacientes, os nossos pacientes, são pacientes em comum e é muito bacana porque a gente acompanha esses pacientes juntos. Então, os retornos com ela também são os retornos comigo e a gente troca essa experiência, a gente sempre conversa entre si sobre os pacientes. Eu acho que isso é muito importante. Eu sempre confiei muito na multidisciplinaridade do tratamento do paciente. E a participação da doutora Diana no tratamento dos pacientes tem sido muito interessante, muito importante para a gente. E já é uma convivência de alguns anos aí, convivência basicamente diária. E realmente a experiência da doutora Diana é fantástica e é muito ampla. Tanto que eu acho que a aplicação do taping e a retirada do taping, ela faz parte do procedimento cirúrgico. Hoje eu não consigo dissociar. Por quê? Porque muitas vezes a sutileza da sua colocação pode influenciar diretamente no resultado de uma cirurgia. Por exemplo, se estica demais o taping, aperta demais, pode prejudicar na hora de tirar, pode causar uma lesão. E se você estica de menos, muitas vezes você não tem o efeito que a gente deseja, que é um efeito de contenção inflamatório, um efeito de diminuir edema, que é o inchaço do paciente, ou os roxinhos, que são as equimoses. Então eu acho, Diana, que a sutileza da colocação do taping é uma coisa muito importante. E como em qualquer profissão, precisa de treinamento, precisa de um certo cuidado, porque diferente da ortopedia, é uma cirurgia que especificamente foi realizada no tegumento e na gordura. Então, quando a gente faz uma lipo, por exemplo, a gente fez retratores de pele para retrair essa pele, a gente fez o tratamento da gordura com a lipoaspiração. É um tratamento direto sobre onde vai colocar o tape. Por isso que é importante esses cuidados. São importantes esses cuidados, né? Sim. Não é simplesmente a gente, né, dentro da física a gente fala, não é simplesmente colar fitinhas, né? Existe um raciocínio clínico para aquilo, né? Então, assim, se eu tenho uma cirurgia de mama, que é uma mastopexia, meu raciocínio vai ser para colocar. Eu tenho muito mais tecido que foi lesado. Então, se eu tenho só uma prótese de mama, então eu tenho menos tecido lesado. Então, eu tenho que pensar em tudo isso. Se eu tenho só uma lipo, né? Eu não tenho uma lesão de pele, né? Evidente, né? Eu tenho o tegumento, mas eu não tenho nada evidente. Então, eu posso colocar de uma outra maneira. Se tem uma dermolipectomia, né? Uma abdominoplastia, então aí eu preciso tomar cuidado com aquele retalho. Ele não pode sofrer, então não posso passar em cima dele com força. Então, não posso fazer muitas sobreposições. Então, tudo vai depender do tipo de cirurgia, do tipo de pele que esse paciente tem, né? Qual é o tipo de cicatrização dele? Porque no pré-operatório eu já vi isso, né? Já sei se tem uma cirurgia prévia, já sei como é que é o processo de cicatrização daquele paciente. Então, assim, não é simplesmente colar fitas, realmente. Então, precisa ter o entendimento, né? De como eu vou aplicar isso. Por isso que eu sempre chego, né? O doutor já me conhece, então assim, eu sempre chego um pouquinho antes da cirurgia, né? Não gosto de chegar depois que já tá pronto, eu gosto de chegar sempre um pouco antes, porque assim, a gente conversa, mas não necessariamente sai tudo dentro do que foi programado. Lá dentro pode ser que algumas coisas tenham acontecido no meio da cirurgia, né? E aí eu preciso ficar sabendo antes de aplicar. Então eu sempre gosto de chegar antes para poder conversar e ver, né?
se foi tudo dentro do programado, né? Porque às vezes uma incisão que era menor ficou maior, uma incisão que não era para acontecer, né? Era uma lipo, mas precisou de um mini abdômen. Então, tudo isso tem a ver com o que eu vou fazer. Então, às vezes eu chego pensando uma coisa, na hora que eu chego, já tive que mudar então o plano. Então, não é simplesmente colar, né? Eu posso lesionar esse paciente se eu coloco essa fita errada, numa tensão errada, numa posição errada. Então, eu posso machucar esse paciente, o que não é o ideal, né? Ou então, posso fazer um sofrimento ali de tecido que foi lesionado. Então, não é o que eu quero também. Não é o que a gente prega, né? Então, não é só colar fitas. Então, a gente tem que ter um raciocínio clínico em cima do que está acontecendo. Então, né, o doutor falou, né? Trabalho com o doutor já faz um tempo. Então, fico super grata, né, com o reconhecimento do meu trabalho, pela parceria, né? Então, assim, a grande maioria dos médicos ainda, né, não estão nessa onda, né, de interação, talvez, né, tão próxima com o fisioterapeuta. Então, assim, o paciente é meu, você só faz a drenagem e tá tudo bem, né? Então, eu fico muito feliz, né, com a parceria, que é uma parceria mesmo, é uma troca, o paciente é nosso, né, um paciente em conjunto, né, e a gente só pensa no bem do paciente, né, para que ele evolua cada vez melhor. Então, eu fico muito feliz aí pela... A gente também fica. E é importante quando a pessoa fala, nossa, doutor, mas o taping, questiona às vezes valores e tudo mais. O tempo da doutora Diana é precioso. Muitas vezes ela chega bem mais cedo do que vai terminar a cirurgia e ela sai bem depois que acaba a cirurgia. Então é um trabalho árduo, é um trabalho dentro do centro cirúrgico, é um trabalho que acontece dentro da sala de cirurgia. E o pessoal quase não reclama na hora de tirar, né? Depende. Às vezes um pouquinho e tudo mais, mas na hora de tirar dá uma puxadinha e tudo mais. Mas os benefícios, assim, a gente tem visto, são benefícios visíveis, e quando a gente tem o paciente que não coloca e o paciente que faz a aplicação, a gente vê uma diferença muito importante mesmo. Fala um pouquinho sobre cicatrização. Então, eu acho que quando a gente tem nós temos diversas fases de cicatrização, nós temos pacientes que têm cicatrização melhor, cicatrização não tão boa, e isso é uma coisa muitas vezes, a maioria das vezes é genética, é uma condição do paciente. Como que a gente trabalha essa parte de cicatrização para auxiliar o paciente? A cicatrização, ela, né, tem fases, né? São 3 fases muito importantes. Só que a cicatrização é isso. A gente pode pensar em 80% o que vem do paciente, né? Então, assim, é dele, né? São as características genéticas dele. Então, assim, uma vez uma cicatriz que eu tenha ruim, infelizmente, a chance de eu ter uma outra cicatrização ruim é importante, né? Vai acabar acontecendo. Só que hoje a gente consegue ter ferramentas que a gente vai ajudando isso, né? Então, assim, se eu já tenho, né, um paciente que ele faz um pré-operatório, eu já sei que ele vem de um histórico de cicatriz ruim, né? A gente tenta entender o que aconteceu, né? Porque às vezes não é dele, mas às vezes é a teimosia dele, né? Então, quando o paciente faz abdômen, por exemplo, né? Que é uma área que sofre muita tensão naturalmente, né? Então, se o paciente não segue a orientação quanto à postura, quanto a se levantar, como caminha, como senta, então a chance dessa cicatriz em si se alargar pelo próprio comportamento do paciente é muito grande, né? Então, assim, é uma coisa que é inerente a ele. Agora, durante esse processo eu posso, né? Eu uso o taping na hora, né, no centro cirúrgico, justamente para já fazer o travamento, né, dessas bordas cirúrgicas e não acontecer, né, correr o risco de que ela se rompa, né, ou que ela se separe, né, que aconteça uma deiscência. Então, eu já faço esse trabalho preventivo, né? Tirando o taping entre 5 e 7 dias, que é mais ou menos o tempo que a gente retira, já observa como tá essa cicatriz, né? Ela já dá sinais de que tem algo acontecendo se estiver acontecendo algo de errado com ela. Então, assim, coloração, ponto aberto, vazamento de secreção. Então, isso a gente já começa a olhar, né, para ver se tem algo de diferente, né, que eu possa intervir. Então, assim, orientação quanto a posicionamento, depois o uso de laser dentro da fisioterapia, a gente usa bastante laser, né, de baixa potência para poder controlar esse processo inflamatório também. Então, também é uma coisa que a gente também
pode estar usando e lançando mão. Usar posteriormente, talvez, o taping? Sim, pode ser que sim. Ou algum outro tipo de órtese que eu posso confeccionar, né, para proteger. Então, assim, eu posso usar uma espuminha para controlar melhor aquele inchaço e aquela deiscência que está acontecendo. Ou eu posso usar o próprio micropore, né, para poder fazer o travamento ali das bordas cirúrgicas, né? Plaquinha de silicone. Plaquinha de silicone. Então, assim, a gente tem uma gama de coisas que a gente pode usar, né? Até fora da clínica, né? Como pode ser usado, né? A hiperbárica, né? Ou então a beta-terapia, se a gente já sabe que o paciente tem alguma condição que vai levar ele aí a ter uma cicatriz que não fique tão estética ou tão bonita, né? Mas o que acontece, né? O doutor, né? Tem pacientes que operaram há 10 anos atrás e que não tiveram uma cicatrização boa e que hoje operam e a cicatriz fica muito bonita, né? Então, assim, os recursos mudaram, né? As tecnologias mudaram, as abordagens mudaram, então, assim, a chance, né? Tem paciente que fala, ai, minha cicatriz vai ficar feia. Fala, não, calma, né? Calma, vamos ver. Tudo mudou, né? Então, assim, a gente consegue um resultado muito bom se tem uma intervenção precoce. Então, assim, dentro do centro cirúrgico, já começando e conhecendo esse paciente antes, a gente já consegue pensar em como vai evoluir essa cicatriz e fazer com que essa cicatriz evolua de uma forma bonita e estética. Legal. E quando você percebe que quando o paciente tira o taping, a gente tira lá o taping na clínica e tudo mais, você percebe que nos 2, 3 próximos dias ele pode ter um inchaço logo após a retirada ou não? Sim, isso acontece, né? A gente já avisa, né? Porque daí o paciente fala, ai, nossa, eu não vejo a hora de me livrar, né, dele, né? Tô cansada dele. Aí, na hora que tira, enchei. E agora, o que que eu faço? Eu enchei muito. Então, assim, é comum. Por quê? Porque, assim, eu tô com alguma coisa que eu tô fazendo uma compressão, né? Então, como ele é compressivo, contensivo, então realmente ele é para conter que aquele tecido se expanda. Na hora que eu tiro ele, o tecido vai correr para algum lugar, né? Mesmo tendo a cinta, que é a malha ou o sutiã, de alguma forma é compensatório. Ele vai edemaciar um pouco mais. Não da mesma forma que ele edemaciaria lá no primeiro pré-op, no primeiro pós-op, né? No 1, se ele não estivesse com o taping, mas vai edemaciar. Do mesmo jeito que quando retirar a cinta depois dos 30 dias, vai ficar com isso de diminui edema, aumenta edema, diminui edema, aumenta edema, até o corpo realmente chegar no seu estado normal e se recuperar mesmo da cirurgia. Mas sim, edemacia mesmo, enche um pouco mais. Tem muita paciente que fala assim, doutor, em pós-operatório recente, né? Doutor, eu tô bem, eu acordo sequinha e tal. Daí no decorrer do dia, no final do dia, eu tô mais inchada. Isso ainda o corpo tá buscando aquela homeostase de chegar no seu equilíbrio, né? Sim. Quanto tempo você vê isso melhorar bem? Uns 30 dias? 30, 45 dias eu vejo bastante diferença, né? Mas a questão do edemaciar mesmo, a gente sempre fala, né? Do acordar mais magrinho e terminar o dia mais cheio, isso faz parte de todo mundo, né? Até quem não Até quem não operou, né? Quem não operou, amanhece de um jeito, a barriga da manhã é muito melhor do que a barriga da noite, né? É verdade. Não tem muito o que fazer. Então, assim, é que o paciente, como ele passou por um processo cirúrgico, ele quer acordar seco e ficar sequinho todos os dias, né? Em todos os momentos do seu dia. Mas eu vejo isso muito acontecer, em torno de 40, 45 dias, para quem realmente segue as orientações, né? Porque o que a gente vê acontecendo às vezes é pacientes que a gente libera, né, o uso da órtese, né, o uso da cinta, mas continua usando as 24 horas por dia. Então, assim, quanto mais você usar, mais difícil do corpo entender que ele precisa resolver aquele problema sozinho, né? Que ele precisa reagir. Então, a nossa briga às vezes é essa, o paciente entender, porque ele fica tão confortável, fica tão bem com a cinta depois, que daí ele não quer tirar mais. E aí, se você não faz esse desmame, é ainda mais difícil do corpo entender que ele precisa parar de ficar inchando. Eu acho que isso é muito importante. No começo, a cinta é incomodativa. Depois, a cinta passa a ser um alívio para o paciente, que ele se sente mais firminho, mais seguro e tudo mais. Só que ele precisa entender que ele precisa deixar a cinta no momento que a gente acha adequado, para que o corpo vá entendendo essa nova fase que, olha, agora acabou, vamos viver pelas próprias pernas, né? Muito legal. Diana, eu queria agradecer a sua presença aqui. Primeiro que a gente fala todo formal aqui, só que a gente se vê quase todo dia, a gente trabalha junto, é uma convivência diária. Muitas vezes
eu acho interessante esse trabalho em equipe, tanto com o pessoal da enfermagem, da administrativo, doutora Diana, fisioterapeuta. A gente trabalha muito junto e muitas vezes a gente fica mais junto do que com a própria nossa família, né? Com a nossa própria família. Então, a busca sempre é de ter um clima ameno, um clima gostoso. Claro que alguns estresses podem acontecer, mas é um clima muito bacana, um clima muito ameno que a gente sempre busca. Então, obrigado por essas informações. Isso é o nosso dia a dia, a gente sempre conversa sobre isso. Ela traz, como ela é professora universitária, traz muita coisa da ciência, da fisioterapia para a gente discutir, isso é muito legal. E agradeço a sua presença, doutora Diana, é muito legal ter você aqui. E deixo uma mensagem final para os ouvintes, telespectadores, para os pacientes, para os nossos amigos, para a nossa equipe. Deixa um abraço aí. Primeiro eu que agradeço, né, pelo convite, pela parceria, né, pelo dia a dia. Então eu que fico muito honrada, né, em participar. E levar, né, o nome da fisioterapia, né? Porque cada vez mais, né, a gente cresce, né? Cresce não só dentro da dermato, né, que é essa área que cuida especificamente de pacientes em pós-operatório, mas a gente cresce de uma forma geral. Então, quanto mais a gente puder, né, quanto mais eu puder levar o nome da fisioterapia, enaltecer, né, o que eu gosto muito, né, o que eu amo fazer, eu vou fazer. Então, assim, pra quem, né, tá assistindo, né, pra quem acompanhou, então, assim, se for fazer uma cirurgia, estiver pensando em fazer uma cirurgia, procure uma equipe que realmente vá conseguir cuidar de vocês, né, de uma forma geral, de uma forma global, né? Procure profissionais qualificados, né? Não escolha pelo preço, porque às vezes o preço não vai te entregar realmente a qualidade no atendimento. Então, busque realmente, né? O que acontece às vezes os pacientes vão fazer orçamentos, né, do pós-operatório, né, e acabam buscando algumas coisas que porque falaram, porque é mais barato, porque eu não preciso disso, eu não preciso daquilo, né? Então, não busque pelo preço, realmente colhe informações, conheça profissionais, escolha uma equipe realmente que vai conseguir te acompanhar, te dar segurança e te fazer chegar no seu resultado final realmente com qualidade. Então é isso. Muito obrigado, doutora Diana. Muito obrigado. Encerramos aqui mais um capítulo dessa série, falando sobre saúde, cirurgia plástica, parte estética, áreas correlatas. E hoje nós tivemos aqui a professora doutora Diana conosco. É uma honra tê-la aqui com a gente. Obrigado mais uma vez e até a próxima. Obrigada.